são palavras do Senhor Jesus Cristo. E, voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Bem-aventurados os vossos olhos, os vossos ouvidos, porque estão vendo e ouvindo. Senhor amado, abre nosso coração para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 10 do Evangelho de Lucas registra a missão dos 72 discípulos. Nem Mateus, nem Marcos, nem João registram essa missão. Só Lucas registra que Jesus enviou 72 discípulos de par em par a todas as cidades e lugares onde ele pretendia ir. Ele já havia terminado seu ministério no norte da Palestina, e as cidades do norte, as principais, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, onde os maiores e mais extraordinários milagres ele operou, aquelas cidades diante do poder, da glória e da majestade de Deus, não se arrependeram dos seus pecados e não creram que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador prometido. Agora, ele está se dirigindo para o sul, rumo a Jerusalém, onde ele se entregará, e ele envia 72 discípulos de par em par, e lhes dá instruções sobre como agir nas cidades que o recebessem, e como agir diante das cidades que não o recebessem. E a Bíblia diz que eles voltaram alegres, muito alegres. E como não ficar alegres? A alegria é uma emoção humana. Sempre que algo bom acontece, é natural reagir com alegria. E eles, alegres, voltaram, entusiasmados, porque eles pregaram o Evangelho. O índice de rejeição não foi tão elevado. Pessoas foram curadas e até demônios os obedeceram no nome de Jesus. Então, Jesus faz uma declaração: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Esta declaração de Jesus tem sido entendida de duas maneiras. A primeira delas é que, quando temos êxito, quando o resultado do nosso trabalho é bem sucedido, quando nós contemplamos a vitória como produto de muito trabalho, reagimos com alegria. Mas essa alegria de ver o produto do nosso trabalho, ela pode, num piscar de olhos, se tornar em vaidade, em arrogância, em vanglória, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. E Jesus, na eternidade, antes de criar, não sabemos exatamente quando foi que Satanás caiu, mas Jesus presenciou a queda satânica. Ele era um anjo de elevado poder, e em virtude de ter cumprido seu papel e ter se alegrado por ser instrumento de Deus, a vaidade tomou conta dele, e ele caiu vertiginosamente. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu. Cuidado, porque até anjos se tornaram demônios, porque a vaidade trouxe soberba. Por isso, sempre que pregarmos, cantarmos, tocarmos, dirigirmos um congresso, um seminário, uma atividade, uma aula na escola dominical,
deu certo, Deus abençoou, você trabalhou duro, você orou e jejuou, e Deus visitou com bênção, coroou os seus esforços e as suas orações, dando a vitória. Cuidado, porque a alegria intensa que se experimenta nesses momentos, ela pode se tornar em vaidade, e a soberba precede a queda. Sim, a segunda maneira de entender esta declaração é que à medida que a igreja avança, pregando o evangelho do reino e exercendo a autoridade do poder do nome de Jesus Cristo, Satanás cai. Há uma queda também vertiginosa das trevas, quando a igreja prega no rádio, prega na televisão, prega pessoalmente, prega o evangelho, vai para a Paner, sai na direção de educandos, pregando, é o exército de Deus, invadindo o reino das trevas, pregando o evangelho, e é Deus libertando do império das trevas, e transportando as pessoas para o reino do seu Filho amado. As trevas sofrem amarga derrota. No entanto, Jesus os adverte: não se alegrem porque vocês foram bem-sucedidos, não se alegrem porque os demônios obedeceram vocês. Esse tipo de alegria é passageira. Vocês teriam que fazer congresso atrás de congresso, vocês teriam que cantar e cantar, pregar e pregar, vocês iriam se dedicar freneticamente a um ativismo em busca de resultados para ter essa alegria, mas todas as alegrias, mesmo as espirituais, como produto do êxito no cumprimento do dever, elas são passageiras, elas não são a razão da alegria do salvo. Alegrem-se é uma ordem de Jesus, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, estão os nomes de vocês escritos no céu, e Ele está dizendo: a salvação, essa sim, é uma alegria perene, imutável, eterna. Aconteça o que acontecer, se nada for bem na sua vida, se você fizer algo e não der certo, independentemente de qualquer situação ou circunstâncias, o seu nome foi pela graça de Deus escrito nos céus com o sangue de Cristo, e nada vai tirar esta verdade. Esta é uma razão de alegria perene, é a razão da adoração, adorar a Deus, porque o meu nome foi escrito no céu. Esse tipo de alegria não traz vaidade. Sabe por quê? Quem sou eu para Deus ter registrado meu nome no céu? Quem sou eu? O que é que eu fiz para ter o meu nome registrado no livro da vida, para que o meu nome conste dos registros celestiais? E nós temos absoluta certeza que nada somos e nada fizemos para merecer isso. É a graça, pura graça, baseada no sacrifício de Jesus. Aqui está uma alegria com a qual podemos nos alegrar sempre, mesmo quando tudo não está indo do jeito que gostaríamos. Essa alegria nunca gera vaidade. Ao contrário, ela nos põe de joelhos, coloca-nos no nosso devido lugar. Essa é a verdadeira razão para se alegrar, a salvação de nossas vidas. Então Jesus exultou no Espírito Santo. Para mim, Jesus teve um momento de êxtase no Espírito de Deus, e ele exultou. Veja que tipo de alegria, ao falar do céu e da salvação, Jesus experimenta. E Ele está nos ensinando que o que produz este exultar no Espírito é a alegria da salvação. Não são as alegrias, mesmo que as espirituais, como produto da obra de Deus. Ele exulta no Espírito Santo. E ele agradece ao Pai a sua revelação. Ele agradece ao Pai porque todas as coisas lhe foram entregues, porque aprouve que nele Jesus Cristo habitasse toda a plenitude da divindade, e que todos os tesouros da ciência e do saber estivessem nele, para que todos entendamos que ele é a fonte. O que quer que você desejar de Deus, você tem que estar em Cristo,
porque todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. Então, meus amados, Jesus declara, agora ele se volta para os seus discípulos e lhes diz em particular, bem-aventurados os olhos que veem o que vós estáis vendo. Agora ele está falando da felicidade. A bem-aventurança é um estado de bênção. Quem é bem-aventurado? Quem é feliz? Ele mencionou a alegria de ser instrumento nas suas mãos e disse, essa não é a alegria com a qual vocês devem se alegrar. A alegria, sim, a alegria da salvação, que gera adoração, que gera humildade, e não nos torna presunçosos, de modo a nos jactar e nos gabar do que somos e do que fazemos. Então ele fala da verdadeira felicidade, a bem-aventurança, qual? Ver e ouvir. Aquele momento era especial, aquele foi o momento mais importante da história da humanidade. Tudo que veio antes e tudo que veio depois, aquele momento é o divisor de águas. Aquele é o momento em que Jesus inaugura a era do cumprimento das promessas. Até ali, nós estamos na era da expectativa, da esperança, das promessas, das profecias. Agora foi inaugurado a era do cumprimento, da concretização histórica. No Éden, quando a humanidade caiu, Deus prometeu que a serpente, a sua cabeça seria esmagada ao preço de ter aquele que o esmagar o seu calcanhar ferido. Esta promessa e profecia se cumprirá, é o tempo do cumprimento. O povo judeu aguardou durante séculos, milênios, o cumprimento desta promessa, a serpente esmagada. Deus prometeu a Abraão que através da sua descendência, e Paulo no capítulo 3 de Gálatas deixa claro, que Deus não usou a palavra descendência e descendente no plural, mas no singular, para dizer que todas as nações e famílias da terra seriam abençoadas pelo descendente de Abraão, Jesus Cristo. Deus, por intermédio de Samuel, no livro de Samuel, aliás, ele diz a Davi, cujo coração desejou construir para ele uma casa, e ele disse, não, eu é quem farei uma casa. E Deus promete a Davi uma herança maravilhosa, uma descendência, e ele promete que haverá um descendente de Davi, cujo reino será eterno, cujo reino será indestrutível, cujo reino não terá fim. A partir daí nasce a esperança messiânica, nasce a esperança do Messias, um descendente de Davi que seria ungido para ser o Salvador. E Jesus diz, bem-aventurados os vossos olhos, que estão vendo o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o cumprimento histórico, concreto, de promessas e de profecias de séculos milenares, que irão mudar radicalmente a face da terra. Toda a história da humanidade que precede este momento e que sucede a este momento depende fundamentalmente do que está acontecendo agora. E os vossos olhos são bem-aventurados, eles estão vendo o cumprimento das profecias, e os seus ouvidos estão ouvindo a própria palavra de Deus encarnada, a palavra do Deus Altíssimo. E Jesus disse, eu vos digo que profetas e reis desejaram ver, como Davi gostaria de ter visto o Messias, como meus irmãos Ezequias, Josias
E grandes reis descendentes de Davi, como Isaías, Jeremias e tantos profetas, desejaram ardentemente ver o Messias, o Salvador, e não viram. E eles estavam vendo. E nós hoje, que temos o registro do ministério, das palavras e das atitudes de Jesus Cristo, nós também podemos participar da bem-aventurança, porque é Deus quem abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para ver e ouvir a respeito do Salvador do mundo. Não é maravilhoso? Por isso, Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É Deus quem tira as vendas dos nossos olhos para ver que Jesus é o cumprimento, Ele é o amém, Ele é o sim de Deus para todas as profecias e promessas em sua palavra. Ele é o único a quem podemos recorrer, porque nele toda a nossa esperança deve ser depositada. Irmãos, Jesus fala que profetas e reis desejaram ardentemente ver o seu dia. E ele declarou: Abraão, vosso pai, dizendo aos judeus, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Abraão viveu 20 séculos antes do nascimento de Jesus. E ele está dizendo: o vosso pai Abraão viu o meu dia, ele se alegrou. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste? Abraão viu o seu dia? Viu. Ele viu pela fé. Ele viu o Salvador. Ele viu o Messias. Ele creu que Deus, pelo seu descendente, lhe daria as nações e abençoaria todas as famílias da terra. A Bíblia diz, meus irmãos, um pouco mais à frente, o seguinte: embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. E disse Jesus: Isaías disse isso, porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías viu. Isaías viveu no 8º século antes de Cristo, mas ele viu o Senhor, ele viu a glória de Jesus. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo, e ele viu, meus irmãos, diz a palavra de Deus, Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia que todos os heróis da fé, todos esses heróis da fé morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Capítulo 11 de Hebreus. Eles viram de longe, de muito longe, morreram na fé, não viram o cumprimento histórico das profecias de Deus sobre o Salvador do mundo, mas pela fé, de longe, eles viram. E Jesus está dizendo: os olhos de vocês são bem-aventurados, porque muitos reis e profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Eles quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo agora e não ouviram. Um pouco mais à frente, o próprio Pedro nos diz, meus irmãos, foi essa salvação que os profetas examinaram
e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que neles estava indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que era para vós, para a igreja, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até os anjos desejam examinar essas coisas. Sim, os profetas profetizaram da salvação, examinaram, eles pediram a Deus: Senhor, quando? Em que época? Mas eles não receberam estas revelações de Deus. Mas eles profetizaram que o Cristo sofreria, e profetizaram a glória que sucederia ao sofrimento. Eles profetizaram para nós, para a era da igreja. Por isso, Jesus está dizendo: essa geração que está vendo e ouvindo, vendo o poder de Deus, vendo a chegada do Rei, do Messias, o poder dos milagres, da libertação e a pregação do Evangelho, essa geração é bem-aventurada. Mas será que todos eram bem-aventurados? Jesus fala isso para quem? Para os discípulos. Sabe por quê? Porque muitos estavam, naquele momento, vivendo o momento mais especial e mais importante de toda a história, e não perceberam. E eu quero lhe perguntar: você já se deu conta do que você tem ouvido da palavra de Deus? Você já parou para pensar e perceber a grandeza do privilégio e de todas as responsabilidades que o privilégio de conhecer a fundo a revelação plena de Deus em Cristo Jesus nos proporciona? Você está entre aqueles que já perceberam, valorizam, vivem de acordo com a palavra de Deus? Ou vocês são como aqueles que, no tempo de Jesus, estavam presenciando o que mais desejavam e não reconheceram a bênção de Deus que estavam entre eles? Estamos percebendo ou não percebendo que momento oportuno é esse? A Bíblia diz, meus irmãos, e eu quero ver com vocês algumas passagens, todas em Lucas. Vamos para Lucas capítulo 4, 17. Está escrito assim: Jesus estava na sinagoga de Nazaré, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ele está citando Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Que momento era aquele? Era o momento do cumprimento das profecias do Senhor. Era um momento maravilhoso. A era da promessa havia se encerrado. Agora ele inaugurou a era do cumprimento das promessas. Veja em Lucas 7,
Lucas 7, a partir do verso 18, João envia mensageiros a Jesus. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Ele, João, então, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: tu és aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos, e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e contai a João o que tendes visto e ouvido. Cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, e surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres. Jesus está citando Isaías, capítulos 35, versos 5 e 6, e Isaías 61, 1. E ele está dizendo: diga a João Batista a profecia messiânica. Essa profecia descreve as bênçãos que o Messias operará quando estiver no meio do povo de Deus. Então, como Jesus responde a João: eu sou o Messias? Ele poderia ter respondido assim, mas ele cumpre as profecias e manda dizer: vejam, quem sou eu então? Eu sou o Messias, eu cumpro as profecias. Vejam no versículo 28 do capítulo 7, Jesus disse: pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, porque João é o último profeta da era da promessa. O Antigo Testamento acaba em João Batista, e o menor no reino de Deus, na era do cumprimento, é maior do que o maior da era da promessa. Entre os nascidos de mulher, Jesus não está falando sobre o caráter. No que diz respeito à integridade, João Batista é o concurso, ele é o grande homem de Deus, mas a sua condição de pertencer à antiga era, à antiga aliança, ao Velho Testamento, é uma condição inferior à condição de quem pertence à era da igreja, à era do cumprimento da promessa, a era messiânica. O Velho Testamento acaba com João e Jesus inaugura a era do cumprimento, o Novo Testamento, a nova aliança que será ratificada com seu sangue. Até o menor no reino é maior do que o maior da era da promessa. Veja em Lucas 10, 18. Ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Essa queda satânica foi profetizada em Gênesis 3,15. Agora veja Lucas 11, 19 e 20. Lucas 11, 19 e 20. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. O reino de Deus só chega quando o Messias está presente. E se ele está dizendo, é pelo dedo de Deus, é pelo poder de Deus que eu estou vencendo os demônios, isso é a evidência de que eu sou o rei. O reino chegou porque o rei está presente. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo. Ponham sua esperança em mim. É o cumprimento da expectativa messiânica. Agora, os irmãos observem os versos 21 e 22. Quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas chegando outro, mais forte do que ele, e vencendo-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens
que tomou. Quem é esse mais valente que invade o império das trevas? É Jesus. A era messiânica é a era da vitória do bem sobre o mal, é a vitória de Deus sobre todas as forças espirituais das trevas. Até então, Satanás mantém sob jugo de escravidão aqueles que estão no mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, mas Jesus invadiu a história. Ele entrou, ele se encarnou, ele invade o tempo, o espaço, ele se torna homem e ele na cruz do Calvário amarra o valente Satanás para despojá-lo. Nós estamos aqui porque ele nos tirou do império das trevas. Estamos na era do cumprimento, da vitória espiritual. Veja em Lucas 11, 31 e 32. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Queridos irmãos, Jesus está dizendo: bem-aventurados os vossos olhos que estão vendo o que vocês estão vendo e ouvindo o que vocês estão ouvindo. Uma rainha precisou viajar longas distâncias para ouvir a sabedoria de Salomão. Eu sou maior do que Salomão, ouçam a minha sabedoria. Jesus está dizendo que Jonas pregou na ímpia cidade de Nínive, e o arrependimento foi nacional. Todos se arrependeram, e ali estava quem era maior do que Jonas, e eles não queriam se arrepender. Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês são felizes, porque os olhos de vocês estão enxergando que eu sou o Messias. Os ouvidos de vocês estão ouvindo a palavra do Salvador, e vocês estão crendo. Veja Lucas 11, 50, 51. Portanto, esta geração prestará contas do sangue derramado de todos os profetas desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, esta geração prestará contas. Abel, o primeiro mártir. Zacarias está registrado no livro de Crônicas, quase no final da etapa dos 400 séculos de reinado, quando vem o exílio, e o Senhor está dizendo que aquela geração que será condenada por os habitantes de Nínive, pela rainha do sul, aquela geração que está rejeitando o Messias, que está rejeitando a palavra de Deus, Deus lançará sobre ela a culpa de todo o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo até aquele presente momento tinha sido derramado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a quem muito se dá, muito se pedirá. Jesus atribuirá elevada culpa àquela geração que estava vendo o Messias, ouvindo o Messias e não se convertia. A quem muito se dá, João 12, 48, a quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Os irmãos podem abrir, por favor, em Lucas 12, 54. Ouçam o que Jesus diz. Lucas 12, 54. E ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, porque está vindo do mar,
Logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, que vem do deserto, dizeis, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu, então, como não sabeis decifrar esse tempo? Esse tempo é o tempo do cumprimento. Aqui estou eu sou a esperança de Israel, eu sou a esperança de todos os confins da terra, eu sou o cumprimento de todas as promessas de Deus, eu sou o reino está presente, eu sou a salvação. E aquela geração tão sábia, quando via uma nuvem do ocidente, vai chover. Por quê? Porque vinha do oceano. Vem vento do sul, vem do deserto, vai fazer calor. E hoje, a meteorologia, os satélites, sabemos decifrar todo o clima da face da terra. E as pessoas não entendem que nós estamos na era da salvação. Hoje é o tempo, aqui e agora, de ouvir Jesus. Veja em Lucas 13, versículo 34 e 35. Lucas 13, 34, 35. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos como a galinha ajunta seus filhotes debaixo das asas, e não quisestes. Aí os irmãos peguem Lucas 19, versículo 41, e Jesus prossegue. Lucas 19, 41. E quando se aproximou e viu a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela e disse: se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz. Ah, Jerusalém, eu posso te dar paz. E se nesse momento você reconhecesse que eu sou o único que pode te dar a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconheceste o tempo em que foste visitada. O tempo da visitação não foi reconhecido. Ora, os sinais dos tempos estão indicando que época, que tempo é esse? É o tempo da visitação. E Jesus disse: Jerusalém, você vai sofrer muito, porque você não reconheceu que Deus está visitando o seu povo. Vocês não me reconhecem como o Salvador do mundo. Por isso Jesus está dizendo aos seus discípulos: bem-aventurados os vossos olhos que veem o que vocês estão vendo e ouvem o que vocês estão ouvindo. Eu quero agora encerrar esta mensagem perguntando: será que vocês e eu estaremos no grupo dos discípulos que estavam entendendo tudo, reconhecendo o Salvador, reconhecendo que aquele era o tempo de se converter, o tempo de se entregar, o tempo de ser fiel? Ou será que eu e você nos enquadramos no grupo daquela geração contemporânea de Jesus, que viu a glória de Jesus e não se converteu? Você será daqueles que não entendem que esse é o momento da salvação? Hoje é o dia, agora, que os seus olhos estão sendo bem-aventurados, porque vocês estão vendo pela fé que Jesus é o Salvador do mundo.
o Filho de Deus, e Ele voltará com poder e grande glória, que vocês estão ouvindo a explicação e a exposição da palavra de Deus, que está trazendo luz para a alma de vocês, para a salvação eterna. Ou será que Jesus chorará dizendo: vocês sabem dizer quando vai ter uma grande cheia do rio, quando vai ter uma grande vazante, vocês conhecem bem o clima do seu estado, vocês sabem discernir o tempo meteorológico, mas o tempo da salvação, que é aqui e agora, vocês não estão percebendo. Você se enquadra em que categoria? Seus olhos são bem-aventurados e seus ouvidos, vocês estão ouvindo a palavra e vendo o Salvador Jesus? Ou estão rejeitando o tempo da visitação? A Bíblia nos adverte sobre o grande e grave perigo de rejeitar o Evangelho, de descrer em Jesus, de se converter. Por isso a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. 2 vezes a palavra enquanto é usada no texto para dizer: chegará um momento que não será mais possível buscá-lo, porque ele não estará mais perto. Não será mais possível invocá-lo, porque você não poderá encontrá-lo. Agora é o dia da salvação. Não adie, não adie. Ligaram para minha casa para dizer que uma pessoa, um atleta aqui dessa cidade, profissional, que atendeu a nossa família: olha, venho aqui pegar o prontuário de vocês, porque esse profissional morreu. Morreu? Quantos anos? 50 anos. Da minha idade, um atleta, corria maratona, morreu. Esse homem foi por mim mesmo convidado para ouvir a palavra. Ele veio aqui umas 3 ou 4 vezes. Era tão crítico das igrejas, tão crítico de tudo. Com aquela saúde, com aquele porte físico, esse homem jamais imaginaria que viria a falecer. Pois bem, ele perdeu o tempo da salvação. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hoje é o dia da salvação. Você será feliz se você enxergar na cruz do Calvário o seu Salvador. Você será feliz de verdade se você ouvir a voz do Filho de Deus. Quem ouvir, viverá. Por isso, arrependa-se. O arrependimento não é um convite, é uma ordem. Deus ordena. Eu não chamo você, quer aceitar Jesus? A Bíblia não pergunta se você quer ou não, ela lhe ordena: aceite Jesus, arrependa-se, creia. Sempre são ordens de Deus. Você obedece se o seu coração responder. Peça a Deus: dá-me um coração que responda às tuas ordens. Deus não está de pires na mão perguntando: você me quer? Você me aceita? Ele ordena: arrependa-se, creia, venha para mim. São ordens de Deus. Você pode nesta noite entender que é o tempo da sua salvação, da sua alma, para ter a vida eterna e morrer na fé e estar com Cristo, ou permanecer no mundo, ou permanecer como está, sem Deus e sem salvação. A resposta é sua. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus.